Nesta aula, eu vou continuar o desenvolvimento da nossa aplicação ASP.NET Core integrada com o Angular. Na aula anterior, nós criamos o projeto ASP.NET Core integrado ao Angular usando o template. Fizemos isso no Visual Studio 2017. Depois nós criamos a nossa Web API com acesso a SQL Server usando o Entity Framework. Então a parte do server-side está concluída. Então, a partir de agora, nós vamos desenvolver todo o código do lado do cliente usando o Angular para consumir a nossa Web API criada usando o código do lado do cliente. Então, nós vamos focar no desenvolvimento do front-end. A parte do server-side ou do back-end já está concluída e agora o nosso assunto nós vamos desenvolver os componentes do Angular. Então eu vou executar a aplicação, deixa eu executar essa aplicação, só para a gente entender o funcionamento dela e eu poder explicar alguma coisa do Angular, como que o Angular funciona. Executei, ela vai levantar a aplicação e aqui, como eu já mostrei, deixa eu fechar aqui o Google, a nossa aplicação é uma aplicação que utiliza o Angular e aqui eu tenho um menu lateral esquerdo, com opções que conforme eu seleciono ele me exibe a página. Essa aqui é uma aplicação Single Page Application. Então como é que funciona isso aqui? Então vamos abrir aqui o projeto. Aqui todo o desenvolvimento do lado do cliente vai ser feito aqui nessa pasta Client App. Então o nosso controlador está definido aqui na pasta Controller, e agora nós vamos trabalhar aqui, tudo que nós fizemos vai ser dentro dessa pasta. Então dentro dessa pasta eu tenho uma pasta app e uma pasta components. Então nós vamos criar um novo componente no Angular. O que vem a ser um componente? No Angular tudo é um componente e os componentes são a principal forma de construir e especificar elementos e lógica numa página. Então, cada componente do Angular ele pode ser representado por até 4 arquivos. Sendo que a nomenclatura que o Angular usa é a seguinte. Ele dá o nome do componente, mais a palavra componente, que é uma palavra reservada, mais a extensão. E as extensões podem ser TS é TypeScript, HTML é código HTML, CSS é arquivo de estilo e spec.ts é um arquivo de teste. Então, se a gente for aqui no nosso projeto, vamos pegar o counter. Ele tem um arquivo HTML, um arquivo de teste e um arquivo TypeScript. Só ficou faltando um arquivo CSS. Não é obrigatório. Obrigatoriamente, ele precisaria ter somente o arquivo TypeScript. Vamos ver o FetData. O FetData ele só tem um arquivo TypeScript e o HTML. O Home também. O NavMenu já tem um arquivo de estilo, tá vendo? Então um componente é definido por esses 4 arquivos. Então pegando como exemplo o componente principal, na pasta app eu tenho o componente principal que é chamado app component. Aqui ele está sendo representado por 3 arquivos. Vamos ver esse componente. O componente app component, ele é representado pelos seguintes arquivos. O appcomponent.ts, que é o arquivo TypeScript. Então o TS vai ser o arquivo onde vai ser definida a lógica do componente e a sua classe. É aqui que eu defino o nome do componente. O arquivo appcomponent.html vai representar a view, ou seja, é onde eu vou exibir as informações do componente. O appcomponent.css vai definir o arquivo de estilo e o appcomponent.spec.ts o arquivo de teste. Para simplificar o desenvolvimento, nós não vamos trabalhar nesse projeto com arquivo CSS nem arquivo de teste. Vamos só usar arquivo TypeScript e arquivo HTML, ok? Então, inclusive quando ele gerou aqui para mim esse projeto, ele criou até uma pasta de teste aqui que eu vou remover. Deixa eu parar a aplicação, Eu vou remover essa pasta de teste, porque eu não vou fazer testes unitários aqui. Então você vê que ele já tem esse recurso pronto. E o arquivo dos componentes, esse arquivo spec aqui também vou remover. Na verdade, eu vou estar removendo vários desses componentes. Muito bem.
E o conteúdo desse componente, o que ele contém? Então vamos analisar o arquivo TypeScript que contém a lógica do componente. Tá? Então, um arquivo TypeScript, pegando como exemplo o arquivo app-component, ele vai ser basicamente ter uma estrutura igual a esse código aqui. Praticamente todo arquivo de componente tem essa estrutura mínima. Ele inicia com o import, importando o componente, que é um recurso do Angular. Ele fala de onde ele importou, ó, que é do pacote do Angular Core. Ele faz a declaração que isso é um componente usando o decorator @componente, e aqui ele define a tag selector, tá? Que é um atributo que significa o nome da tag HTML que nós vamos usar em nosso arquivo HTML e que será interpretado pelo Angular 2. Tá? Ele define também o atributo template URL, tá? Que indica o código HTML que será inserido na página. Aqui pode ser um arquivo ou pode ser um código inline. E ele define também o arquivo de estilo. Esse aqui praticamente nós não vamos utilizar. E depois ele define, usando uma palavra reservada export, o nome do componente, que é uma classe. Então, esse export aqui é utilizado, tá? Isso aqui é a sintaxe do ECMAScript 2015. Ele faz com que essa classe seja acessível às demais classes do meu projeto. Eu tenho que exportar a classe. Então, o nome do componente é definido no arquivo TypeScript pela classe que o define, né, usando o decorator componente. Então, praticamente todo componente vai ter essa estrutura. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar o app component aqui, ó. O arquivo TypeScript, tá vendo? Ele tem o selector app, né? Ele está definindo esse componente que é esse arquivo HTML que ele vai renderizar, né? E esse arquivo de estilo que ele está utilizando, tá? Então, aqui no selector app, ele vai usar isso no arquivo HTML que vai renderizar, né, essa tag. Então, aonde ele está usando isso? Então, ó, ele vem aqui, na única view que ele está usando, na index, ele vem aqui, ó, e renderiza o app. Tá? E o que o app faz? Olha só, ele vai renderizar esse arquivo. Esse arquivo HTML vai fazer o seguinte, ele vai, ó, ele está criando aqui um layout onde ele tem um nav menu, tá? Que está sendo definido aqui por esse componente. Tá? Então ele vai renderizar esse código aqui, ó, e ele vai exibir home, counter, fetch data. Tá vendo os links? Ele define link para home, né? Então vai ser renderizado aqui na tag app, que vai chamar o arquivo nav menu. E ele usa uma área que ele chama de router outlet, onde ele vai exibir a seleção do usuário. Quando eu clico aqui, o que ele faz? Ele vai lá no nav menu. Quando eu seleciono home, ele vai lá no nav menu e usa essa rota, /home. Essa rota está definida no arquivo app module share. Olha lá. Então, para home, ele vai renderizar o componente home component. Para counter, o componente counter component. Para fetch data, o componente fetch data component. Então ele vem aqui no home e renderiza esse conteúdo. No fetch data, renderiza esse conteúdo. E no counter, renderiza esse conteúdo. Tá? Então ele faz isso usando o selector, o template URL. Esse template URL também pode ser definido inline. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia, ao invés de template URL, usar somente template. Só que aí eu não usaria um arquivo aqui, né? Eu usaria um código inline, por exemplo, h1, né? teste/h1. Tá? Não é muito recomendável usar essa abordagem, mas às vezes para pequenas aplicações funciona. Tá? Então, geralmente a gente indica uma URL indicando qual arquivo renderizar. Então, é assim que funciona um componente, tá? no Angular. Certo? Então, deu para você perceber
que o nome do componente é definido pela sua classe, tá? Então, a princípio pode ser meio confuso porque o nome do componente é definido na classe e eu tenho 4 arquivos que pode definir o componente, né? Então, na minha aplicação, eu tenho uma hierarquia de componentes, onde eu tenho o app component definido no arquivo appcomponent.ts. Depois eu tenho o componente nav, não é mav, é nav menu component. E esse componente ele tem uma router outlet, né, que vai exibir, conforme eu selecionar a opção aqui, o home component, o fetch data component ou o counter component. Tá? Então, eu tenho o componente principal que envolve, tá, os demais componentes. Então, no Angular, tudo funciona com base em componentes. Assim, apenas para ficar um pouco mais claro, eu vou ter o arquivo appcomponent.ts que define o componente appcomponent, né, que vai conter o componente navMenu, né, que no router outlet vai exibir os demais componentes, definido nos seus respectivos arquivos de TypeScript. Agora, todos esses componentes, né, eles são referenciados no arquivo de módulo. O arquivo de módulo é um arquivo principal que vai agrupar os componentes, tá? Porque eu preciso saber, a aplicação precisa saber quais componentes ele está utilizando. Então, o arquivo de módulo, que geralmente o módulo principal, o nome é appmodule_shared.ts, ele vai conter as referências para os componentes e a definição das rotas, como eu já mostrei aqui, ó. appmodule_shared, ele tem a definição dos componentes, ó, ele importa os componentes, declara os componentes, tá? E ele define as rotas dos componentes, tá vendo? Ó? Dizendo, ó, essa rota usa o componente, né? Tá vendo? O router module for route, tá? Então é assim que funciona a lógica, né, dos componentes e dos módulos numa aplicação Angular. Então, o que nós vamos fazer? Eu já tenho tudo isso pronto, então eu vou ter que criar um novo componente na minha aplicação e eu vou fazer isso, tá? Eu vou incluir um novo componente chamado clientComponent, que vai ser constituído pelos arquivos clientComponent.ts, onde eu vou definir a lógica do componente e a sua classe clientComponent. E o arquivo clientComponent, aqui não tem o E, tá? HTML, onde eu vou exibir as informações do cliente, tá? E eu vou remover esses componentes que eu não estou usando da minha aplicação. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Aí, eu também vou ter que criar um serviço, além de criar o componente, eu vou ter que criar um serviço que esse meu componente vai usar para acessar a Web API. Então, é essa a nossa tarefa que vai ser realizada. Então, qual vai ser o nosso roteiro a partir daqui? Eu vou criar uma pasta cliente dentro da pasta cliente app, né? App Components. Vou criar os arquivos cliente component, não tem o E aqui, tá? E component HTML. Vou criar a pasta models, porque eu vou ter que definir para o meu cliente um modelo de domínio, para mim receber as informações da minha Web API. Porque o meu cliente possui propriedades, quando ele foi definido na Web API, eu tenho nome, eu tenho endereço, então eu vou ter que definir desse lado uma interface para mim poder receber essas informações, né? Então eu vou criar uma interface numa pasta models dentro dessa pasta. Tudo dentro da pasta cliente app components. Depois eu vou criar uma pasta de serviço, chamada services, e eu vou definir um arquivo cliente.service.ts, onde eu vou definir a classe cliente service. E lá eu vou definir os métodos para consumir a Web API. E aí, depois eu vou ajustar o arquivo de módulo, né, do cliente, incluindo as referências ao componente e ao cliente. Então, eu vou abrir aqui e já vou iniciar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o arquivo. Então, a nossa aplicação, olha, eu vou executar ela para você ver. E vou deixar ela em execução aqui. E já vou remover e criar pelo menos o link do menu aqui nessa aula, tá?
Então tá aqui, ó, eu vou remover esses dois links, né, e vou incluir um link para clientes. Tá? Então vamos lá. Eu nem vou parar a aplicação. Então eu vou aqui no arquivo nave componente, ó. Esse arquivo é o arquivo onde eu tenho os links que aparecem ali. Então eu vou copiar esse link. Como eu estou no arquivo HTML, né, eu não preciso parar a aplicação, ó. Só que aqui eu vou mudar. Eu vou mudar aqui, vou chamar ele de clientes. Aqui eu vou chamar de clientes. E isso aqui, ó, eu vou comentar. Comentei, incluir um novo link. Aqui, para não ficar com o mesmo ícone, eu vou incluir um ícone chamado list out. Então eu incluí um novo link, né? Já mapeei para cá. Então vamos ver a nossa aplicação. A hora que eu abrir aqui, ó, ele já, né, já aceitou Só que esse link aqui eu ainda não defini. Se eu clicar aqui, ele não vai funcionar, né? Então vamos definir o link. Onde eu defino o link, eu defino aqui no arquivo TypeScript. Então aqui, ó, esses dois links aqui eu vou comentar, que eles não existem mais. Eu vou copiar esse link aqui, ó, do home, e aqui eu vou chamar o link para clientes. E aqui vai ser o meu cliente component. Você vai ver que ele vai reclamar aqui porque eu não criei esse componente ainda, né? Tá lá, ele falou que ele não encontrou o nome componente, tá? Então ele dá um erro na aplicação, tá lá, ele não achou. Então vamos criar esse componente, tá? Deixa eu parar então aqui. Então eu vou aqui na pasta dos meus componentes, aqui, ó, e eu vou em Project, vou dar um New Folder, e aqui eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de cliente. E agora, dentro dessa pasta, eu vou definir dois arquivos, tá? Vou seguir, ó, a mesma nomenclatura que ele usa aqui, ó. Vou usar cliente component.html, depois cliente component.ts, tá? Então vamos lá. Então deixa eu fechar esse código aqui para não... Estou na pasta cliente, vou em Project, vou dar Add New Item, vou aqui em Scripts e vou colocar TypeScript. Vou criar primeiro o arquivo de componente, vai ser cliente. Isso aqui, ó, é o Style Guide do Angular. Esse tipo de definição de nome de arquivo é o que o guia de estilo do Angular recomenda quando você for criar um componente, tá? O nome, a palavra componente e a extensão do arquivo. Então, eu criei o arquivo TS, é um arquivo TypeScript, né? Vou dar um add. E aqui, ó, o arquivo TypeScript, ele tem basicamente essa estrutura. Então, eu vou copiar essa estrutura, vou colocar aqui, só que naturalmente, né? Eu vou ter que importar o componente, vou ter que decorar. Aqui, ó, em vez de app, é cliente, né? E aqui, ó, em vez de ser app, eu vou chamar de cliente app. E em vez de ser app, eu vou chamar de cliente. E eu não vou utilizar arquivo de estilo. Pronto. Já defini o arquivo do meu componente, tá? No arquivo agora eu tenho que definir o arquivo HTML. Então eu vou na pasta, vou lá em Project, vou dar Add New Item, vou em Scripts, ASP.NET, General, que é arquivo Content, arquivo HTML. Então vai ser, ó, cliente.component.html, tá? E aqui, ó, eu vou fazer assim, inicialmente, né? Vou criar uma div, vou criar um cabeçalho aqui e eu vou chamar de cliente. Pronto, criei meu componente, tá? Então, só checando. Ó, cliente component HTML.
tá? Eu estou indicando que esse arquivo HTML é o arquivo que eu vou renderizar nessa tag, tá? Então tá aqui. Então agora eu posso voltar aqui para o meu arquivo de módulo. Ó, o erro já sumiu, tá? Só que aí para mim utilizar, eu tenho que fazer o seguinte, não é só isso, eu tenho que dar um import falar que eu quero importar esse componente que eu acabei de criar from. Então aqui, ó, o IntelliSense, ele está lá em Components, está na pasta cliente. Aqui ele não está funcionando. Cliente component, tá? Entendeu? O IntelliSense às vezes ele dá uma enroscada, tá? E aqui eu tenho que definir ele aqui também, ó. Tenho que declarar que eu vou usar esse componente. Cliente component. Certo? Então, eu já declarei no arquivo de módulo, falou, ó, eu vou usar esse componente, declarei aqui na seção Declarations do módulo, tá? E aqui definiu a rota para ele. E no navMenu, no HTML, né, eu já defini o link da rota. Então agora, se eu executar a minha aplicação, eu já posso... O meu link já vai estar ativo, tá? Porque eu criei o meu componente e a sua respectiva arquivo de lógica e o arquivo de view. Então vamos aguardar, ele deve apresentar agora o link que nós criamos, né? Então a página deve exibir o link Home e Clientes. Está aqui, ó. Então quando eu clicar aqui, ele vai ir para a rota Clientes e vai exibir o conteúdo, né, definido aqui no navio do componente, que é o seu arquivo HTML. Tá? Note que aqui eu não tenho, aqui eu estou apenas informando no componente, ele renderizar aqui qual é a view que ele tem que renderizar, né, e qual o seletor que ele está utilizando. Se você abrir a página aqui, ó, você vai ver que ele definiu aqui, ó, o componente client app, aonde ele está renderizando o conteúdo da view, definida aqui no arquivo HTML. Então nessa aula nós criamos o nosso componente, cliente componente, e na próxima aula nós vamos continuar definindo o nosso modelo de domínio, criando a nossa interface e criando também o nosso serviço, iniciando a criação do serviço. Até a próxima aula.